Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos reunidos mais um dia em nossa casa para ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos nela, formarmos nosso caráter em Cristo, conversarmos nas células. Também você pode enviar para um amigo, uma amiga, um parente, a palavra que você de fato sabe que é importante para trazer equilíbrio, para trazer vida, para trazer paz para a nossa vida. E hoje o nosso tema ainda envolvendo a vida das famílias, a saúde da família. E eu quero falar sobre o tema paz dentro dos muros. Paz dentro dos teus muros, povo de Deus. Paz dentro dos muros dessa cidade onde você está, nossa igreja. Paz dentro dessa cidade que é você, no seu coração. Eu quero falar um pouco sobre o livro de Neemias, que é o último livro histórico do Velho Testamento e é uma autobiografia de um homem extraordinário. Aliás, eu vou usar o que a gente está usando desde a virada do ano. Ele era um homem simples, mas envolveu-se numa obra extraordinária. Eu quero falar um pouco sobre o panorama do livro todo, porque ele é um livro curto e tem muito para nos ensinar. A palavra que me chamou a atenção nessa releitura do livro de Neemias é no capítulo 4, quando ele diz o seguinte, palavra de Neemias, tá? E eu vou fazer uns comentários sobre o livro e uma aplicação para o nosso dia de hoje. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população o seguinte: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Neemias estava falando com todas as classes sociais de Jerusalém. Ele como homem que tornou-se governador desse povo. Vamos dar uma olhadinha nas bases desse livro. Como eu falei, Neemias ele é um homem que escreveu sua própria biografia, não é? E ele é contemporâneo de Esdras, o sacerdote Esdras, que a gente tanto ouve falar, né? Trabalhou lado a lado já na segunda etapa da restauração de Jerusalém. Veja bem, o povo de Israel ficou exilado em Babilônia por 70 anos. Ao sair de Babilônia, os reis começaram a liberar 50 mil, depois mais alguns milhares. Então já fazia 90 anos. É importante você entender isso aqui, para você perceber o que acontece quando alguém se importa, quando alguém se indigna, quando alguém se posiciona. Já havia 90 anos que o povo de Israel havia saído da Babilônia e eles estavam com seus muros destruídos. Eles estavam com as portas dos muros queimados. 90 anos. Neemias se levanta e em 52 dias levanta todos os muros ao redor da cidade de Jerusalém. Isso não chama a sua atenção? Chamou a minha. 90 anos convivendo com destruição. E Deus trata com um homem que estava fora, dentro de um palácio. Ele recebe uma notícia e ele começa a se movimentar. E é isso que eu quero falar com vocês, sobre esse posicionamento que nos faz nos envolver para a mudança, como igreja do Senhor. Nós temos falado sobre famílias esse tempo todo, ensinando as famílias a relacionamentos, ensinando a família a perdoar, ensinando a família a amar, como o Rialbert pregou domingo passado. Mas eu quero trazer agora para você um posicionamento como igreja, a respeito não só das nossas famílias, mas das famílias da nossa cidade, nas famílias dessa geração. Porque Jesus não nos ensinou, através da sua vida e da palavra, a vivermos apenas comprometidos com os que estão próximos de nós. Nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. Porque a igreja do Senhor é composta por um povo que já partiu, salvo, os salvos que estão sendo agora doutrinados e os que hão de ser salvos. Então nós precisamos abrir nosso horizonte para sermos responsáveis por essa geração e abrir os nossos olhos. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Nós temos que viver uma readaptação.
Mas também nós temos que observar que a palavra de Deus nos capacita para todas as adversidades. Se a gente prestar atenção no que está escrito na palavra, nós já estaríamos prontos para um tempo como esse. Então nós queremos enfatizar algumas coisas para que a igreja entenda que se ela se importar, que se ela se movimentar, ela pode alcançar, ela pode modificar, ela pode fazer grandes diferenças na vida das pessoas. Veja bem, a primeira parte desse livro fala do momento em que Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Veja bem, ele era israelita e estava naquela cidade servindo à mesa do rei. Nós não temos entendimento de como se procede uma vida dentro de um reino, né? Uma questão da monarquia. Nós não trabalhamos com isso, mas a gente lê os livros, vê os filmes na televisão e às vezes a gente ouve falar que é proibido dar as costas para o rei ou ficar triste na frente do rei, mas isso não é mito, era verdade. Na época de Neemias, os servos do rei não poderiam ficar tristes, abatidos, com o semblante caído, porque na presença do rei há alegria. Isso não é um ditado, é verdade, há alegria. Mas Neemias, ele ouviu falar. Um irmão dele chegou de Jerusalém e falou: olha, o tempo lá continua terrível. As pessoas estão sem os seus muros. E os muros representam não só limite territorial, mas representa também proteção. As nossas cidades hoje não têm muros, não é? Mas naquela época, as cidades eram limitadas, elas eram protegidas dos avanços dos adversários através dos muros, muralhas enormes. A gente ouviu falar lá em Jericó que Raabe morava nos muros de Jericó. Então era tão largo a extensão do muro que dava para fazer casas, tipo um condomínio ali, não sei. Mas Neemias percebeu que a situação de Israel, de Jerusalém, era caótica. O que acontece com aquele homem simples? Nós não estamos falando de um rei, nós não estamos falando de um príncipe, nem muito menos de um sacerdote, de um profeta, nós estamos falando de um cidadão simples. Mas ele ficou indignado em saber da triste vida de exposição ao inimigo do seu povo em Jerusalém. Os muros estavam derrubados e as portas queimadas. Primeira reação dele, que deve ser nossa primeira reação, entristeceu-se por demais. E com a tristeza veio a compaixão. Certa vez Jesus, olhando a multidão, ele chorou. E ele lamentou, não porque elas estavam com fome, não porque estavam mal vestidas, mas porque eram ovelhas como quem não tem pastor. Não tinha ninguém que se importasse com elas. Isso trouxe tristeza para o coração de Jesus. Neemias é um tipo de Cristo, por isso é que eu estou me referindo que a igreja precisa olhar para a atitude de Neemias. Neemias se entristeceu profundamente. Nem a sua obrigação de estar feliz na presença do rei tirou dele aquela tristeza profunda. Ele entristeceu-se e ele se importou. Foi para a presença do rei e o rei questionou aquele semblante caído. Ele disse: mas como eu não estaria triste? E relatou para o rei. Sabe, quando Deus está no projeto, quando Deus está envolvido nas coisas, Ele toca nos corações que deve tocar. Sabe, quando Deus começa uma obra, ninguém pode deter, ninguém. Tudo vai colaborar para que o projeto de Deus aconteça. E bem-aventurados são aqueles que se deixam usar pelos projetos de Deus. Então Neemias fala com o rei. E sabe o que o rei fala? Me dá um projeto. Me dá o teu projeto. Quando você pretende ir? O que você precisa para poder realizar a obra? Quando você volta? Isso fez Neemias se articular. E foi isso que ele fez. Ele vai e começa a pedir recursos para começar a entrar em ação. E ele vai até o rei, até as autoridades necessárias, se organiza e parte com material necessário para o trabalho que o esperava. Veja bem, isso para nós tem uma grande significância. Indignou-se no seu coração, não ficou feliz ou acomodado, não, deixa isso assim mesmo, ou então eu vou só orar. Alguém vai fazer, não, ele se indignou
e ele se envolveu. Jesus falou lá no livro de Mateus, capítulo 5, uma coisa muito interessante. Capítulo 6, ele diz: vós sois o sal da terra. Sabe uma coisa importante a respeito do sal? Além de salgar, de preservar, o sal se envolve com as coisas. Não posso ter 1 quilo de sal ali, fazendo decoração. Se eu não colocar ele no arroz, se eu não colocar ele na comida, ele não vai fazer diferença. O sal deve se envolver para poder fazer diferença. E Neemias falou: eu estou indignado, mas eu vou fazer mais do que estar indignado. Eu não vou ficar postando no meu perfil minha indignação. Eu vou ter uma atitude de mudança. Sabe, igreja, nós temos... Eu estou nas redes sociais também, eu acompanho. Eu vejo o pessoal comentando: mas e aí? O que nós vamos fazer? Ah, eu não posso, eu não tenho capacidade. Você tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que Deus nos deu o seu Filho e com Ele todas as coisas. E essas coisas não é carro, casa, não. São capacitações. O que a gente chama de unção é exatamente isso. Deus te deu unção para você servir a sua geração. Basta que você se importe. Aí pede unção, aí pede graça, pede talento para quê? Se você não quer se envolver. Não, você foi chamado para se envolver. Eu estou convocando você para se envolver. Se envolva. Só comentar não vai surtir nenhum efeito. Você foi chamado como sal para se envolver. Neemias se separou para orar, como todo homem de Deus deve fazer. Não é porque ele estava abatido que ele já ia receber a estratégia, não. Ele iniciou-se com a indignação, não é? Fome e sede de justiça. A Bíblia diz no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão o quê? Saciados. Fome de justiça não é brigar a respeito do Supremo que está brigando agora, não, essa situação não. É justiça do reino de Deus atuante nas coisas. São pessoas que não dormem feliz em ver a falta de Deus na vida das pessoas e fazem alguma coisa para que Deus entre na vida das pessoas. Deus quer isso. Deus quer isso. Então Neemias vai, ele se indigna, ele jejua, ele ora, ele age. Ele se indigna, ele jejua, ele ora, ele age. Porque muitas vezes a gente é tão espiritual, a gente ora, mas a gente não age. Ou a gente age sem oração. Esses aqui são os passos de um homem simples para realizar qualquer coisa. Quando Neemias sai, ele pega material, isso representa os dons, as capacidades. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus capacitou a igreja. Ele presenteou a igreja com dons. Quais são esses dons? Dons de pastorear, dons de evangelizar, dons de profetizar, de apostolar e do ensino. São 5 ministérios que Jesus trouxe quando levou cativo o cativeiro e deu para os homens. Nós temos capacitações, sim. Basta que você tome uma posição. Então, Neemias sai com madeira, com metais, com cartas de permissões para quando ele passasse nos territórios, ninguém detesse, porque nós devemos trabalhar na legalidade. Então, ele chega, ele observa, a Bíblia fala que ele observa, você vai ver lá nos primeiros capítulos ele observando, e a primeira atitude que ele tem prática é convocar os trabalhadores. E sabe o que ele faz? Ele chama as famílias, porque as famílias moravam espalhadas em Israel, em Jerusalém. Então ele pede, cada família levante diante da sua casa o seu próprio muro. Que homem inteligente, como é bom a gente jejuar e orar, né? Para que Deus dê uma inteligência estratégica. Que coisa interessante, para aquele copeiro. O cara é copeiro, o cara agora está levantando o muro. Ele chama as famílias para estarem unidas. Ele não se comporta com meia dúzia de super capacitados. Quem é ser beneficiado com o levantar dos muros? As famílias. E é isso que a igreja precisa fazer. Chamar as famílias todas para se envolver. O que nós temos feito? Nós temos ido até as famílias através das células. As igrejas romperam as 4 paredes, saíram das reuniões de celebrações dominicais e nós estamos nas casas, chamando as famílias. Às vezes é um salvo, Deus entra na casa através daquele salvo, mas aí uma mãe, um pai, uma vozinha, um tio já se envolve naquele ambiente de adoração, de santidade, de comunhão. Nós temos muitos testemunhos
de famílias inteiras que foram ganhas, porque um resolveu abrir a porta. Então, Neemias foi na estratégia das celas, digamos assim, chamando as famílias para trabalhar juntas. As famílias. E cada um começou a trabalhar. E a Bíblia diz que eles trabalhavam assim. Um dia, um trabalhava, outra equipe vigiava. O outro dia, a equipe que estava vigiando trabalhava e a outra revezava na vigilância. Então, ele fez o quê? Envolveu a comunidade. Não trouxe só para ele aquela tarefa. Um líder, assim como a igreja, que é cheia de líderes, nós somos cabeças, deve ter esse pensamento de agregar, de envolver, de encorajar. Não podemos achar que uma pessoa, por ter pouca idade, ou muita idade, ou qualquer coisa, possa impedi-la de participar dessa coisa linda que é a edificação do reino de Deus. Neemias trabalhou como um líder genuíno. Ele convocava as pessoas. Todo mundo é importante, todo mundo pode participar. Se você não tem grandes dons e habilidades espirituais, você pode usar as suas habilidades naturais. Um bom dia, um abraço, agora nem pode abraçar, né? Mas são dias de pandemia. Mas você pode preparar uma comida gostosa para vender, você pode preparar um arranjo de flor, não precisa nem ser salvo para isso. Mas Neemias botou todo mundo para se envolver. É muito importante quando a gente tem essa visão de agregar. Igreja, vamos agregar. Não vamos fazer acepção de pessoas. É muito importante que a gente possa saber liderar com uma liderança tal qual Neemias liderou. É importante, ele estava levantando os muros para que houvesse paz dentro dos muros. E os muros, proteções, para que o adversário não viesse e encontrasse eles em vulnerabilidade. Então Neemias começa a separar os homens para trabalhar. Sabe, queridos, homens precisam ser liderados. Homens precisam de entendimento, homens precisam de ter líderes que se importem com a sua situação. Outra coisa que nós precisamos prestar atenção, Neemias, como todo líder, assim como a igreja, assim como a nossa família, ao levantar-se para servir a Deus e fazer o bem para Jerusalém, ele enfrentou adversidades, resistências e ataques. Ai, meu Deus, já vem falar de guerra espiritual. Impossível você fazer o bem sem que haja resistência. Mas, pastora, por que será? Ora, porque Jesus falou que no mundo jaz o maligno. O reino de Deus nada contra a corrente do reino desse mundo. O reino de Deus é um reino de justiça. No mundo jaz a injustiça. O mentoreio do mundo é segundo o maligno. Por mais que tenha uma aparência de piedade, se não tiver nas raízes em Cristo, vai haver problema. Então nós estamos contra a maré. Por isso Jesus falou assim: vou edificar uma igreja forte e as portas do inferno não podem contra ela. Porque a igreja vai lá no inferno e os portões não vão resistir o soco da igreja. Você entendeu? O pontapé da igreja. A igreja vai. Neemias estava aqui, mas havia portões do inferno para evitar o bem do povo de Deus. Gente, olha, o inimigo da nossa alma, ele é muito sagaz. Se você der uma cesta básica para alguém, você vai incomodar as trevas. Se você faz qualquer coisa para o bem, você vai incomodar. Vão falar alguma coisa contra isso. E com as atitudes de Neemias, a gente aprende a trabalhar a guerra espiritual. E eu quero dizer, eu não vou falar das atitudes, que você tem um livro em casa, você pode ler. Eu estou comentando o livro. Mas eu quero falar um pouco sobre guerras espirituais, resistências e adversidades. Se você é líder, você é pai de família, você é líder de célula e não gosta de passar por adversidades, eu quero dizer que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Como a gente cresce com as adversidades? Como a gente aprende com as adversidades? Como a gente sobe, tem upgrades quando a gente supera uma adversidade. Você lembra de Jesus? Terminou de ser batizado, o Espírito, não foi Satanás, levou ele para o deserto. Ele precisava ser provado. Ele precisava estabelecer suas metas e ali ele venceu o inimigo. Quando ele vem de lá, ele já começa fazendo milagres e maravilhas. Neemias sofreu muitas adversidades. Foram muitos níveis de ataques contra ele. Ele queria fazer o bem, mas havia
ataque contra ele. Sabe de uma coisa? As resistências vão te fortalecer. Não fuja disso. Não fuja disso. A Bíblia diz assim: resiste ao diabo. Por que ele usa esse verbo resistir? Porque ele vai te fazer desistir. É esse o alvo do inimigo. Ele não está muito preocupado contigo mesmo. Ele não quer que o reino de Deus avance. Então, se você é uma pessoa atuante no reino, ele vai te paralisar. Então, você resiste a essa tentação e ele vai fugir. Você entendeu? Ele vai tentar fazer você parar. Ele vai inventar, ele vai trazer conflitos, vai trazer enfermidades, ele vai se virar. Mas o Senhor é por nós. O Senhor é por ti. Você está envolvido no reino. O teu alvo não é a tua felicidade. O teu alvo é implantar o reino. O teu alvo é levantar os muros. O teu alvo é restaurar a visão de Deus na família. O teu alvo é restaurar a visão de Deus na cidade, na tua geração. Até fora, como nós já estamos vivendo em outros países hoje. Não é? Então não tenha medo de adversidades. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Então, depois que Neemias fecha os muros, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque ele fecha os muros e ele cerca os muros, agora a cidade está protegida. Os inimigos não vêm. Ah, então tá bom, vamos partir para outra. Nananinha. Agora nós vamos trabalhar as coisas internas. Neemias fecha o muro e fala assim: agora vamos tratar as coisas. Isso aí é a gente ganhando almas. Jesus é nosso abrigo seguro. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é o abrigo seguro? Jesus. Quem é aquele que tem asas enormes, cuja sombra a gente se abriga nele? Jesus. Então, quando a gente ganha alguém, a gente traz as pessoas para os muros chamado Cristo. A gente traz ele não está mais exposto à vontade de Satanás, ele é protegido, mas ali ele está protegido, guardado, mas ele precisa ser o quê? Edificado, trabalhado, novos valores dentro dele. E foi isso que Neemias fez. Depois que Neemias fecha os muros e restaura as portas, ele começa a fazer uma restauração espiritual. Volta a chamar a atenção, mas não é um copeiro. O copeiro foi engenheiro, o copeiro foi líder de construção, o copeiro agora é sacerdote. Ele anda de parceria com Esdras, aí que entra Esdras. E eles começam juntos a observar os valores que havia sido perdido por causa daquele caos que o povo se encontrava. Então Neemias agora encontra um povo que não guardava o sábado, naquela época precisava guardar a lei. O que ele faz? Depois de restaurar os muros, a Bíblia diz que ele escreve o nome de todos os que participaram para a memória de Israel, está lá, até hoje nos livros de Israel, o nome das famílias que participaram da edificação, e ele os convida para celebrar, são 52 dias de trabalho, então ele convida eles para celebrar, e quando ele chama eles para celebrar, ele lê, Esdras lê o livro da lei, e eles choram. E aí, é essa palavra que eu li para vocês hoje. Quando eles estão chorando, porque quando a palavra de Deus vem, eles falam: meu Deus, nós erramos. Meu Deus, nós pecamos, nós estamos completamente fora do padrão. Então isso dá um medo. Você pensa que você vai morrer, está julgado. Você, meu Deus, e agora? Ele falou: não tema. Lembra que o Senhor é grande e temível. E pelejem, quer dizer, mudança dá trabalho. A gente não pode mudar sentado com as pernas para cima, olhando televisão. Dá trabalho, tem que pedir perdão, tem que restituir, às vezes, as coisas que a gente causou dano. Dá trabalho, tem que fazer terapia, tem que ir para o quero, tem que ir para o rever. É um trabalho trabalhar com gente, é desgastante, mas nós somos chamados para isso. Não temam, ele falou, não temam, confiai no Senhor. Ele é grande e poderoso. E pelejem, tomem posição pelas vossas famílias. E os bens também, importa tudo. Ele falou, vocês têm que aprender a serem diligentes, a se guardarem, a pelejar pelas vossas famílias. Então Neemias convoca o povo para estar fortalecido. Neemias convoca o povo para ter responsabilidade. Inclusive, essa reforma é interessante, porque os homens estavam casados com mulheres estrangeiras e os filhos deles estavam sofrendo dano de não serem edificados dentro da lei de Jeová.
Então você vê que como Deus se importa com essas alianças legítimas, né, em função dos filhos. Então Neemias faz toda essa reforma e depois ele volta ao seu trabalho. Ele é um tipo de Cristo que vem, sai da sua glória, vem, se envolve, faz grandes mudanças, mas não sozinho, envolve um exército com ele, faz o trabalho que em 90 anos estava para ser feito, em 52 dias, esse ungido de Deus vem e faz, e convoca o povo, supera as adversidades, como a igreja do Senhor nos dias de hoje, chamada para fazer diferença, chamada para ser sal, chamada para ser luz. Eu quero dizer uma coisa para você, nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, você vai encontrar muita gente com os seus muros destruídos. Gente que não sabia, mas está com síndrome do pânico. Gente que não sabia, mas está depressivo. Casamentos sendo desfeitos. Gente se isolando. Gente com medo de morrer. E se ele não tem Cristo, esse medo realmente é legítimo. Eu morreria de medo se eu não tivesse Cristo, porque Cristo é a nossa certeza de vitória eterna. E quem não tem essa certeza? Chegou a hora da igreja se levantar. Chegou a hora. Nós estamos há um tempão cuidando da gente. Se tem uma igreja que cuida de dentro, essa é a Igreja Catedral de Louvor Maranata, Vinhais e Maracanã. A gente se preocupa muito com nossa vida emocional, espiritual. Mas eu estou convocando a igreja agora para se importar com quem está com os muros quebrados. Quero que você tome Neemias como inspiração. Mês de julho, nós vamos começar os cultos presenciais e nós vamos começar a evangelizar. Se você já começou, que bom. Se não, comece a se indignar, comece a orar, comece a jejuar, comece a pedir para Deus uma estratégia e ganha almas para Cristo. Entra nas famílias, comece a reunir nas ruas, com máscara e tudo, qual é o problema? Te envolve. Nós teremos cultos evangelísticos a partir de agora. E as células vão estudar os padrões do reino de Deus, para nós ficarmos mais fortalecidos nos padrões do reino. Mas essa palavra aqui, igreja, é para te incentivar. Ah, pastora, eu não tenho cargo nenhum. Neemias era copeiro. Ah, pastora, eu não tenho unção. Você quer unção para quê? Se você quiser unção para se envolver, a unção desce já já. Pof, sobre a tua cabeça de unção. Você quer unção para quê? Para ficar teclando em Facebook? Não tem unção para isso não, minha filha. Unção é para trabalhar no reino de Deus. Você quer unção? Trabalha, você vai ver. Para cada situação vem uma capacitação. É essa a unção de Deus. Unção significa preparação para uma obra. Então, Neemias oferece um excelente exemplo de como confiar em Deus e ao mesmo tempo cumprir a responsabilidade dada aos homens. Porque às vezes a gente é muito espiritual, né? A gente ora, jejua, mas o que a gente tem feito? Ah, eu sirvo a Deus porque eu vou todo domingo para a igreja. Não, você está sendo servido. A gente tem que ser servido e servir. Você já conhece bastante da palavra. Você tem recebido palavras assim, nossas mesas, não é por nada não, mas nós temos banquetes, a gente come bem. Por que não compartilhar com quem está com a mesa só as migalhas? Se você se importar, você vai se indignar. Se você se indignar, você vai buscar a Deus por uma estratégia e Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para tomarmos a nossa posição. Se você não tomar essa responsabilidade, a geração passa, as pedras vão fazer e você vai perder essa oportunidade de ser um agente influenciador na presença de Deus. A Bíblia diz que a terra foi dada aos homens. A Bíblia diz também que os anjos desejaram fazer esse trabalho. Mas o Senhor disse, nananinha, esse trabalho é um privilégio dos homens. Eu acho isso tremendo, que os homens são responsáveis de pregar a restauração e as boas novas de perdão e reconciliação que foi feita através de Jesus Cristo. Seja o Neemias da sua geração. Faça a diferença. Deus é contigo. Ele vai te ungir, Ele vai te guardar, Ele será contigo nas resistências, Ele vai te dar vitória no espaço de tempo que você talvez acha que vai demorar muito tempo. Neemias durou 52 dias. Não sei quanto o teu vai durar, mas o quanto que for preciso, Deus será contigo. Amém, queridos? Deus te abençoe, respire fundo e vamos ganhar alma para Cristo. Vamos aos avisos.
Bom, eu já falei na pregação, mas vou falar novamente. Nós estaremos de volta aos cultos presenciais a partir do mês de julho. Estamos concluindo a reforma no templo, lá na nossa nave. O forro está bonito, a parte elétrica bem clara, bem legal, vai ser muito bom. Infelizmente, os irmãos acima de 60 não estão permitidos ainda visitar os cultos, mas nós vamos fazer tudo online, como fazíamos antes, então você vai estar assistindo o culto na sua casa, tá? Ministério infantil ainda não vai funcionar, mas as crianças podem ir, fique com as crianças com os seus pais, crianças comportadas, abençoadas, que estão querendo sair de casa também. Ninguém merece, né, deixar as crianças em casa, traz ela para ouvir a palavra. Usando máscara, e a igreja estará proporcionando todo o material de higienização para que termos o culto. Nosso culto durará 1 hora, tá? Mas com todas as etapas, ministério de louvor, nosso tempo de oferta e a palavra que será naturalmente de 30 minutos, como essa que nós temos feito online, tá? Vou informar quando chegar mais próximo o dia, para que você esteja conosco lá, comigo, com o pastor Carlos Kenny, com Márcia, com o pastor Fernando. Maracanã já vai começar domingo agora, a Luciana já está se organizando, então já vai ter culto hoje à tarde, para louvor da glória de Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero te pedir é o seguinte, nós continuamos dando alimento para as crianças no Ágape. Toda semana, de segunda a quinta, tem refeição quentinha para nossas crianças. Faz uma oferta, faz uma ajuda, te envolve nesse trabalho, tá? Até hoje não tem faltado, porque pessoas têm se importado e tem enviado oferta para que a gente dê a refeição para nossas crianças, tá? Só vamos voltar com elas lá quando o governo abrir o estudo da educação infantil. Daí a gente está obedecendo às leis, vamos fazer tudo certinho, tá bom? Outro aviso é que nós temos a nossa live, né, do MIC, todas as quartas-feiras, dentro da visão, é importante, tem o Quero, mas se você não está no Quero, participe das lives. E a igreja compartilha às sextas-feiras. Não é verdade? Então, estamos com boas novas, estamos voltando, vai ser uma grande bênção e a gente se vê em breve, tá bom? Deus te abençoe.